O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos capítulo 16, verso 25. O plano da salvação da humanidade foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Estudo Adicional. As principais palavras de Deus ao ser humano caído foram: onde você está? Que consolo essa verdade nos dá a respeito da intenção de Deus para conosco. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio ao mundo para nos salvar. A cruz foi a manifestação máxima do Deus da missão. O que isso diz sobre o caráter de Deus? A missão pertence a Deus, portanto, Ele equipará e capacitará as pessoas para essa tarefa. À luz dessa realidade, quando olhamos para os desafios da evangelização mundial, como eu e você podemos lidar com sentimentos e atitudes de inadequação ou medo? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Gênesis capítulo 3, verso 9. O Deus da Bíblia é um Deus missionário. Sua natureza e seu caráter missionário estão fundamentados, acima de tudo, na iniciativa de criar a humanidade à sua imagem e no desejo de se relacionar com as suas criaturas. A queda não pôs fim à missão de Deus em relação à humanidade, mas deu à sua missão uma nova dimensão. A missão de Deus passou a estar fundamentada em sua iniciativa de redimir a humanidade caída. Por causa da promessa da redenção contida em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia, a Palavra de Deus como um todo, é a narrativa dos inúmeros esforços missionários empreendidos por Deus para resgatar a humanidade pecadora e restaurá-la ao seu projeto original. Pelo fato de que a missão é um atributo de Deus, isto é, está alicerçada em sua natureza e caráter, Deus se recusa a desistir de nós. A Palavra de Deus possui uma mensagem unificada. Deus está determinado a reverter as consequências da queda da humanidade. Se a Palavra de Deus como um todo trata da busca incessante de Deus pela humanidade, Gênesis capítulo 3, verso 9, apresenta a narrativa da trágica tentativa feita por Adão e Eva em espírito de autoafirmação e determinação de, infelizmente, desejarem ser independentes de Deus. A pergunta, onde você está? A primeira que a Bíblia atribui a Deus está mais ligada a uma condição do que simplesmente a um único local. Deus não pretendia descobrir exatamente onde estava Adão e Eva, pois ele já sabia que Adão e Eva estavam se escondendo dele. O Senhor nunca faz perguntas tais como meio de obter informações. Em sua onisciência, ele possui conhecimento ilimitado, incluindo conhecimento daquilo que ainda nem existe. Sendo onisciente, Deus sabia exatamente onde Adão e Eva estavam se escondendo, o que haviam feito e a condição em que eles se encontravam. A ausência de Adão em seu local habitual de encontro com Deus
era uma evidência clara de que algo estava errado. Portanto, a pergunta que Deus fez a Adão, onde você está, não dizia respeito à localização geográfica do ser humano. Essa pergunta tinha a ver com relacionamento. Onde você está em termos relacionais? Meu amigo e minha amiga, a pergunta onde você está foi o clamor ardente de um Deus missionário, cuja pergunta angustiada revela sua consciência do abismo que o pecado havia criado entre Deus e os seres humanos. A pergunta também foi um convite de Deus para que seus filhos perdidos retornassem a um relacionamento de amor e confiança com Ele. À luz de Gênesis capítulo 3, verso 15, a pergunta de Deus também contém uma promessa de esperança para a humanidade caída. Em meio ao juízo é feita a promessa de um Redentor do mundo, Jesus Cristo. Eu espero em Deus que Jesus possa fazer a diferença na minha vida e na sua vida também. Que o mesmo senso missionário que Deus teve de nos buscar e procurar, que eu e você possamos ser instrumentos salvíficos e como missionários possamos cumprir a nossa missão de buscar também aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. Tenha uma sexta-feira repleta de bênçãos. Vamos orar! Nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre toma a iniciativa de nos procurar e de nos buscar. Nos encontre, Senhor, a despeito das nossas situações e circunstâncias. Abranda o nosso coração e torna sensíveis os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Nos conceda uma sexta-feira repleta de bênçãos, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!